Todas as noites, quando olhamos para o céu, vemos a lua. Ela parece distante, silenciosa e quase imóvel. Entra os oceanos, influencia as marés, interfere na rotação do nosso planeta e está lentamente se afastando de nós. E existe algo ainda mais surpreendente. Sem a Lua, a Terra poderia ser um planeta muito diferente daquele que conhecemos hoje. Mas afinal, até onde vai realmente a influência da Lua sobre a nossa vida e sobre o nosso planeta? Para descobrir, precisamos olhar para muito além de sua beleza no céu. Uma das influências mais evidentes da Lua acontece todos os dias diante dos nossos olhos: as marés. Quando o nível do mar sobe e depois recua, a gravidade da Lua está participando desse movimento. A Lua exerce uma força sobre toda a Terra, mas essa força não é exatamente igual em todos os lugares. O lado da Terra mais próximo da Lua sente uma atração um pouco maior, enquanto o lado oposto sente uma atração um pouco menor. Essa diferença ajuda a produzir as marés dos oceanos. Mas a Lua não está sozinha. O Sol também exerce influência sobre os mares. Quando o Sol, a Terra e a Lua ficam aproximadamente alinhados, suas forças se combinam e temos marés mais intensas. É o que acontece principalmente durante as luas nova e cheia. Quando Sol e Lua estão posicionados em ângulo em relação à Terra, as marés tendem a ser menos intensas. Ou seja, a subida e a descida dos oceanos são resultado de uma verdadeira dança gravitacional entre três mundos. A Lua também afeta a própria Terra, e existe algo que poucas pessoas imaginam. A influência da Lua não termina nos oceanos. A própria Terra sofre pequenas deformações provocadas pela sua gravidade. Nosso planeta pode parecer completamente rígido quando observamos uma montanha ou uma cidade. Mas, em escala planetária, a Terra responde às forças gravitacionais. A Lua também sofre deformações provocadas pela gravidade terrestre. É uma interação permanente. A Terra puxa a Lua puxa a Terra. E essa relação existe há bilhões de anos. A Lua está deixando nossos dias mais longos. Agora vem uma das descobertas mais fascinantes. A Lua está lentamente desacelerando a rotação da Terra. Isso acontece principalmente por causa da interação das marés. A energia da rotação terrestre é gradualmente transferida para o sistema orbital da Lua. O resultado é impressionante. Os dias da Terra estão ficando muito lentamente mais longos. A diferença é pequena demais para percebermos durante uma vida humana. Mas ao longo de milhões de anos, ela se torna significativa. E existe uma segunda consequência. A Lua está se afastando da Terra. Atualmente, essa distância aumenta aproximadamente 4 centímetros por ano. Parece insignificante, mas imagine esse processo acontecendo durante milhões e milhões de anos. A Lua já esteve muito mais próxima da Terra no passado e continuará se afastando no futuro. Existe outro fenômeno que durante séculos intrigou a humanidade. Da Terra,
Praticamente sempre vemos o mesmo lado da Lua. Mas isso não acontece porque ela está parada. Na verdade, a Lua gira sobre seu próprio eixo. O segredo é que ela leva praticamente o mesmo tempo para completar uma rotação e para completar uma volta ao redor da Terra. Esse fenômeno é conhecido como rotação síncrona ou travamento de maré. Imagine alguém caminhando em círculo ao seu redor, sem nunca virar as costas para você. Essa pessoa está girando, mas mantém sempre o mesmo lado voltado para você. É exatamente o que acontece com a Lua. E existe uma correção importante: não existe um lado permanentemente escuro da Lua. O lado que não vemos da Terra também recebe luz do Sol. Nós simplesmente não conseguimos observá-lo diretamente daqui. Agora imagine algo praticamente impossível. A Lua desaparece. O que aconteceria com a Terra? A primeira mudança seria óbvia. As marés seriam muito diferentes. O Sol continuaria provocando marés, mas a contribuição lunar desapareceria. Mas o efeito mais profundo estaria relacionado ao eixo de rotação da Terra. Nosso planeta possui uma inclinação de aproximadamente 23 graus. Essa inclinação é fundamental para as estações do ano. A influência gravitacional da Lua ajuda a manter essa inclinação relativamente estável ao longo de grandes períodos. Sem ela, a dinâmica do eixo terrestre poderia ser muito mais instável. Isso poderia provocar mudanças climáticas importantes ao longo de enormes escalas de tempo. Portanto, a Lua não é apenas uma bela presença no céu. For decades, NASA researchers have helped refine our understanding of hurricanes and tropical cyclones. Among their tools are computer models that can help distinguish the roles played by sea surface temperature, pressure, and wind speed. These model studies show that what makes a busy or slow Atlantic hurricane season largely relies on 3 ocean patterns. These 3 factors contribute to either a strong or a weak hurricane season, each acting a little like an on-off switch. First, the El Niño Southern Oscillation's 2 phases, El Niño and La Niña, affect sea surface temperature in the Pacific Ocean, which then alters wind strength in the Atlantic. During El Niño years, Pacific sea surface temperatures near the equator are generally warmer than average, which drive winds that shear the tops off hurricanes, making it harder for them to form. Cooler Pacific water during La Niña years creates more favorable hurricane wind conditions. The North Atlantic Oscillation's 2 phases, positive and negative, describe the difference in pressure between 2 poles of a pressure system, low pressure near Iceland and high pressure near the Azores Islands. When the pressure difference between them is lower than average, hurricanes are more likely to form. When the 2 pressure systems are more intense than average, wind conditions are not conducive to hurricane formation. Further south, the 2 phases of the Atlantic meridional mode describe sea surface temperatures, either warmer or cooler. When the area north of the equator is warmer than average, hurricanes are more likely to form. When the same area is cooler, hurricanes are less likely to form. Together, these factors can make or break a strong hurricane season, and understanding how they interact can help better predict the number and strength of hurricanes seen throughout the season. For example, in 2005, the Pacific sea surface temperatures were average, so the El Niño Southern Oscillation played very little role. The North Atlantic Oscillation was mildly negative, which influenced winds more favorably for hurricanes. The Atlantic meridional mode was the strongest influencer this season, with very warm Atlantic water temperatures leading to a busy and powerful hurricane season, which included hurricanes Katrina, Rita, and Wilma. In 2013, the El Niño Southern Oscillation favored hurricane formation at the beginning of the season, with a weak La Niña contributing cool water in the Pacific, a neutral Atlantic meridional mode, and a negative North Atlantic Oscillation setting up favorable hurricane conditions. However, in mid-July, the North Atlantic Oscillation suddenly changed to a strongly positive intensity,
creating unfavorable wind conditions and limiting hurricane formation in the Atlantic. Mas será que a Lua também influencia os animais? Nesse caso, a resposta é mais interessante do que simplesmente dizer sim. Muitos organismos vivem em ambientes diretamente relacionados às marés. Para animais marinhos e espécies que habitam regiões costeiras, os ciclos das marés representam mudanças reais no ambiente. Alguns organismos desenvolveram comportamentos sincronizados com ciclos naturais relacionados à Lua. A luminosidade das noites também pode influenciar determinados animais. Mas é importante separar ciência de crenças populares. A ideia de que a lua cheia controla diretamente o comportamento humano, por exemplo, não possui uma explicação científica simples. A lua realmente influencia a Terra. Mas isso não significa que tudo o que acontece durante uma lua cheia seja causado por ela. Talvez uma das coisas mais importantes sobre a Lua seja aquilo que ela preserva. Sua superfície está coberta por crateras. São marcas deixadas por impactos ocorridos ao longo de bilhões de anos. Como a Lua praticamente não possui uma atmosfera capaz de provocar erosão como acontece na Terra, muitas dessas marcas permanecem preservadas. Por isso, estudar a Lua é como abrir um arquivo extremamente antigo do Sistema Solar. Cada cratera pode contar uma parte dessa história, e existe uma hipótese ainda mais impressionante sobre sua origem. A principal explicação científica é que a Lua tenha surgido depois de uma gigantesca colisão envolvendo a jovem Terra e outro corpo celeste. Material lançado ao espaço teria se reunido gradualmente até formar a Lua. Isso significa que nossa companheira pode ter nascido de um dos acontecimentos mais violentos da história do planeta. Hoje sabemos que a Lua não é um objeto isolado. Ela faz parte de um sistema. Terra e Lua estão permanentemente conectadas pela gravidade. Enquanto a Terra gira, a Lua orbita. Enquanto os oceanos se movimentam, a rotação terrestre perde energia lentamente. Enquanto isso, a Lua se afasta alguns centímetros a cada ano. Tudo acontece ao mesmo tempo, silenciosamente. Durante milhares de anos,
Nossos ancestrais olharam para a Lua tentando compreender seu significado. Ela serviu como calendário, guiou navegadores, inspirou histórias e culturas, e finalmente, levou o ser humano a outro mundo. Mas hoje sabemos que sua importância vai muito além daquilo que podemos enxergar. A Lua participa das marés, interage com a rotação da Terra, está lentamente se afastando do nosso planeta. Ajuda a estabilizar o eixo terrestre e guarda em sua superfície pistas sobre a história do Sistema Solar. Talvez seja por isso que ela continue despertando tanta curiosidade. Porque quando olhamos para a Lua, não estamos apenas olhando para um objeto brilhando no céu. Estamos olhando para uma parte da própria história da Terra. Uma companheira que está conosco há bilhões de anos. December 24th, 1968, Apollo 8 astronauts Frank Borman, Jim Lovell, and Bill Anders became the first humans to orbit the moon and the first to witness the magnificent sight called Earthrise. Now we can see this historic event exactly as the astronauts saw it, thanks to data from NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter, or LRO. LRO's superb global lunar maps, combined with the astronauts' own photographs, reveal where Apollo 8 was over the moon, and even its precise orientation in space when the astronauts first saw the Earth rising above the moon's barren horizon. It happened a few minutes after 10:30 a.m. Houston time, as Apollo 8 was coming around from the far side of the moon for the fourth time. Mission Commander Frank Borman was in the left-hand seat, preparing to turn the spacecraft to a new orientation according to the flight plan. Navigator Jim Lovell was in the spacecraft's lower equipment bay, about to make sightings on lunar landmarks with the onboard sextant. And Bill Anders was in the right-hand seat, observing the moon through his side window and taking pictures with a Hasselblad still camera fitted with a 250mm telephoto lens. Meanwhile, a second Hasselblad with an 80mm lens was mounted in Borman's front-facing window, the so-called rendezvous window, photographing the moon on an automatic timer, a new picture every 20 seconds. These photographs, matched with LRO's high-resolution terrain maps, show that Borman was still turning Apollo 8 when the Earth appeared. It was only because of the timing of this rotation that the Earthrise, which had happened on Apollo 8's 3 previous orbits but was unseen by the astronauts, now came into view in Bill Anders' side window. Here's what it looked like, as recreated from LRO data by Goddard's Scientific Visualization Studio. You'll hear the astronauts' voices as captured by Apollo 8's onboard tape recorder, beginning with Frank Borman announcing the start of the roll maneuver. And you'll see the rising Earth move from one window to another as Apollo 8 turns. All right, we're going to roll. Ready? Set. The impact crater just prior to the subsolar point on the south side, and the floor of it, nearly even except there is one dark hole. But I couldn't get a quick enough look at it to see if it might be anything volcanic.
that picture over there. There's the Earth coming up. Wow, is that pretty. Hey, don't take that. It's not scheduled. Got a color film, Jim? Hand me a roll of color, quick. Oh, man, that's great. Where is it? Quick. Down here? Just grab me a color. And color exterior. There you go. Got one? Yeah, I'm looking for one. C368. Anything, quick. Here. Hey, I got it right here. Let me get up here. Much clearer. Bill, I got it framed. It's very clear right here. Got it? Take several. Take several of them. Here, give it to me. Wait a minute, let me just get the right setting here. Calm down, Mama. Well, I got it right. Oh, that's a beautiful shot. 250 at F11. Now there's the explosion. I did. I took you up there. You sure you got it now? Yeah, it'll come up again, I think. For the astronauts, seeing the Earth rise was an unexpected and electrifying experience. And one of the 3 photographs taken by Bill Anders became an iconic image of the 20th century. In 2018, the International Astronomical Union commemorated the event by naming a 25-mile diameter crater Anders Earthrise. A smaller crater was given the name 8 Homeward. Both craters are visible in the iconic Earthrise photograph. I'm Andrew Chaikin, author of A Man on the Moon.